Olá, chegou aqui pra gente uma notícia do R7. Olha, com um impacto grande, hein? Parece que o ministro Alexandre de Moraes, lá do STF, decidiu abrir uma investigação sobre o deputado Eduardo Bolsonaro. Exato. E não só abriu investigação, como também retirou o sigilo do caso. Isso, a fonte é essa matéria do R7 de hoje mesmo, 26 de maio. Então, vamos tentar entender melhor essa decisão, né? O que está sendo acusado, as reações. Sim, é um caso que chama bastante atenção, envolve um deputado, o Supremo, e o curioso é que a base da investigação, segundo a PGR, são atos que teriam acontecido lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Pois é, a matéria diz que o Moraes acolheu uma queixa da PGR, né? A Procuradoria-Geral da República. Isso. E essa queixa aponta para supostas ações do Eduardo Bolsonaro lá no EUA, ações que seriam contra autoridades aqui do Brasil. E que ações seriam essas? A matéria do R7 detalha os crimes que a PGR quer investigar. Detalhe assim, são 3 crimes listados lá. O primeiro é a coação no curso do processo. Coação no processo, o que seria isso, na prática? Tipo, ameaçar alguém? É por aí. É basicamente tentar intimidar ou, sabe, influenciar de alguma forma as partes de um processo legal. Juiz, testemunha, enfim. Entendi. E os outros? Os outros são obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Tentar atrapalhar a investigação de grupo criminoso, então. Exato. E o terceiro, que é bem forte, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Nossa, esse é pesado. Tentar derrubar a democracia usando violência. Exatamente. Tá. E qual a base para a PGR achar que ele cometeu ou tentou cometer essas coisas? O R7 explica. Dele, posts em redes sociais Hum. e até, tipo, entrevistas que ele deu para jornais lá fora. Ah, então foram coisas ditas e escritas. Isso. E a interpretação da PGR, que o ministro Moraes parece ter concordado, que faz sentido investigar, é que essas falas poderiam ser uma forma de coação, sabe? Uma pressão contra ministros do STF. Entendi. E sobre tirar o sigilo, o que isso muda? Muda que o processo se torna público, né? Qualquer pessoa, teoricamente, pode acessar as informações, os documentos do caso. Não corre mais em segredo. Certo. E com tudo isso acontecendo, investigação aberta, sem sigilo. Como o Eduardo Bolsonaro reagiu? A matéria do R7 fala sobre isso. Fala sim. Diz que ele foi para a rede social dele e questionou a PGR. Falou que seria uma ação política, né? Que teria um PGR agindo politicamente. Politicamente. Que a gente estaria vivendo um estado de exceção aqui no Brasil. Nossa, estado de exceção. E ele reforçou a postura dele, né? Disse algo como, eu não mudei meu tom, não há conduta nova. Ou seja, ele está questionando a base e a motivação da acusação. Uma resposta bem direta, então. E o ministro Moraes, além de autorizar a investigação, determinou mais alguma coisa. A notícia menciona. Sim, menciona outras medidas importantes. O R7 lista que o Moraes determinou que a Polícia Federal, a PF, fique de olho e registre o que o Eduardo Bolsonaro postar nas redes. Monitoramento de redes sociais. Isso. E tem mais. Intimou o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, para depor na PF. Tem um prazo de 10 dias para isso. O ex-presidente Bolsonaro intimado a depor nesse caso também. Interessante. Pois é. E, por último, o ministro pediu informações ao Itamaraty, quer saber de diplomatas brasileiros lá nos Estados Unidos que talvez possam esclarecer alguma coisa, dar informações úteis para a investigação. Entendi. É um conjunto de ações, né? Não só abrir o inquérito. Exatamente. Mostra que a intenção é aprofundar mesmo a apuração desses fatos. E a defesa do Eduardo Bolsonaro, o R7 conseguiu falar com eles. O que eles disseram? Olha, a matéria informa que eles tentaram contato sim, mas que não tiveram resposta até o momento da publicação. Mas claro, eles sempre deixam o espaço aberto, né, para a defesa se manifestar quando quiser. Ok. Então, resumindo o que a matéria do R7 nos trouxe. Temos o STF, via ministro Alexandre de Moraes, abrindo um inquérito contra o Eduardo Bolsonaro. A base é um pedido da PGR por supostos atos cometidos nos Estados Unidos. Isso, envolvendo crimes sérios como coação, obstrução de justiça e ataque à democracia. E o caso agora é público, sem sigilo. A reação dele foi forte, acusando a PGR de agir politicamente. E ainda tem outras medidas em andamento, como o monitoramento e a intimação do ex-presidente Bolsonaro. Exato, é um cenário complexo, né? Mostra bem essa tensão que às vezes existe entre os poderes judiciário, Ministério Público, Legislativo, e com essa camada extra de serem atos supostamente cometidos fora do Brasil, mas com consequências legais aqui. Exato. Levanta aquela questão, né? Como é que falas, posts, ações de um político brasileiro lá fora podem ser interpretadas e gerar processos aqui dentro? Exatamente. É um ponto interessante que essa notícia do R7 coloca sobre a mesa, a tal da extraterritorialidade das leis e da política. Fica aí a reflexão, então, baseada nessa reportagem do R7, até onde vai o alcance da nossa justiça quando os atos acontecem em outro país, como os Estados Unidos? E como isso se conecta com o jogo político aqui dentro e lá fora? É algo para a gente acompanhar, né? Com certeza. Os próximos passos dessa investigação devem trazer mais elementos.